Que a paz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre um prazer e uma alegria podermos estar juntos para compartilhar um pouco da bendita e poderosa Palavra de Deus. Nós vamos hoje comentar mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 11 da classe dos jovens. Lição do dia 15 de março de 2019, que vai tratar deste assunto, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Este é o assunto, lembrando que estamos estudando sobre Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. Então vamos dar sequência agora com este assunto. O texto do dia diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A síntese: para todos aqueles que possuem necessidade de cura, Jesus continua sendo hoje o mesmo do passado. O Messias que veio trazer saúde a todos os que estão enfermos da alma, mas também do corpo e da mente. Essa lição, ela tem a sua divisão da seguinte forma. Primeiro tópico, a origem e a natureza das enfermidades. Ponto 2, a cura divina como parte da salvação. E ponto 3, Jesus cura os enfermos. Então nós vamos pensar um pouquinho aqui neste assunto relacionado à cura divina no ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensemos no tópico 1, então, que fala sobre a origem e a natureza das enfermidades. Nesse tópico aqui, é importante que a gente observe de uma forma mais ampla. Por isso é importante a gente pensar aqui com relação à questão do mal, o problema do mal, que é uma questão até filosófica, mas nós não vamos entrar nesta área. Vamos pensar na questão do problema do mal à luz das Escrituras Sagradas. Claro que é inegável, ninguém pode negar a existência do mal neste mundo. Ele é uma realidade. E se distingue o mal de duas formas: o mal moral e o mal natural. O mal moral é aquele que se deriva da vontade pervertida do homem. É daí que parte o mal moral, da vontade pervertida do homem, da desumanidade do homem contra os seus semelhantes. Esse é considerado o mal moral. O mal natural, ele é aquele que envolve os desastres, os terremotos, incêndios, enchentes, acidentes, enfermidades e a morte, que é o maior de todos os males naturais. Então, essa divisão aqui, na questão do estudo do problema do mal, mal moral e mal natural. E entre aquilo que compõe o mal natural, nós temos então as enfermidades. Isso é para efeito de estudo com relação ao problema do mal. Agora, a resposta bíblica com relação ao mal é que ele é consequência da queda angelical e humana. Lá em Isaías capítulo 14, verso 12, nós temos a citação da queda de Lúcifer, a queda angelical.
E em Gênesis capítulo 3, nós temos a narrativa da queda do homem. Também, com relação à queda do homem, posso citar aqui Romanos capítulo 5, verso 12 a seguir. Então, a questão da queda angelical e a queda do homem é a resposta bíblica para a origem do mal. É aí que teve a origem do mal. As enfermidades, portanto, têm aí a sua origem, porque ela faz parte do mal. E se o mal iniciou-se ou originou-se da queda angelical e da queda do homem, as enfermidades, portanto, têm nessa queda a sua origem. Claro que na Bíblia nós não encontramos que enfermidades atingem seres espirituais. No caso, até mesmo os seres angelicais caídos. Nós não temos referência nenhuma nas Escrituras de que estes seres ficam ou estão sujeitos a enfermidades. O que nós sabemos é que eles, por estarem caídos, eles não têm condição de arrependimento, de perdão e de restauração. Com relação a eles, não. Diferente do homem, do ser humano, que, através de Cristo, Deus proveu um meio de redenção da humanidade. Diferente, então, da queda angelical. Então, as enfermidades, elas se aplicam aos seres físicos. Não, pelo menos não temos base alguma nas Escrituras, aplicando-as a seres espirituais, caídos no caso. Não há referência alguma. Mas, tanto os homens quanto os animais, eles sofrem sim enfermidades. Então, no mundo físico do corpo, seja o corpo humano, seja o corpo animal, nós encontramos este problema estabelecido, que é ou que são as enfermidades, as doenças, os males que a Bíblia tantas vezes menciona. Então, as enfermidades têm a sua origem exatamente na queda. Agora, olhando a palavra de Deus, nós vamos ver que no caso específico das enfermidades, nós vemos alguns textos bíblicos que nos mostram algumas coisas relacionadas a elas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e Deuteronômio capítulo 28, versículo 61, nós temos nestas referências, e tem outras também, mas nós temos nessas referências que Deus pode permitir as enfermidades e Deus pode também reter ou impedir que elas atinjam as pessoas. Isso a Bíblia nos mostra. Deus pode tanto permitir, como Deus também pode reter ou impedir as enfermidades de atingir as pessoas. Outra coisa que a Bíblia nos mostra é que até mesmo homens de Deus podem sofrer com enfermidades. Aqui, claro, como algo natural, sofrer como enfermidade, como um mal natural da vida humana. Nós temos o caso do profeta Eliseu, registrado no segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14. Também o rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. E para citar um exemplo do Novo Testamento, nós temos o caso de Timóteo. Está em 1 Timóteo 5, 23. Poderia citar outros, como Epafrodito também,
Trófimo, que são exemplos de homens de Deus que, como consequência da vida, como algo natural da vida, sofreram com enfermidades. Outra coisa que a Bíblia fala com relação a enfermidades é que Satanás pode ser o causador de enfermidades. Nós encontramos isso na Bíblia também, em Jó capítulo 2, verso 7, e Lucas capítulo 13, versos 11 a 16. Mas nós vemos na Bíblia também que Jesus curava as pessoas de qualquer enfermidade. Nós vemos isso relatado nos evangelhos, e a referência bíblica que eu quero deixar para você é Marcos capítulo 6, versículo 56, que ali mostra que Jesus curou e curava as pessoas de qualquer enfermidade. Mas, com isso, nós então envolvemos aqui esse tópico primeiro, que fala sobre a origem das enfermidades. Vamos para o tópico 2, que vai tratar sobre a cura divina como parte da salvação. Aqui, especificamente, nós vamos ver isso no ministério de Jesus Cristo. A cura divina como parte da salvação. Na verdade, eu quero tomar nesse tópico aqui apenas o exemplo, um exemplo. Eu quero tomar o exemplo de Maria Madalena. Todos nós sabemos que Maria Madalena foi claramente uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 55 e 56, nos diz: estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e começa a citar outras. Então, nós sabemos que Maria Madalena foi, de fato, uma seguidora de Jesus, uma pessoa que foi salva por Cristo, seguidora de Cristo. E esse é o testemunho dos evangelhos. Inclusive, foi a Maria Madalena que Jesus se apresentou primeiro, depois da ressurreição. Então, ela era uma pessoa salva e uma seguidora fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Lá em Lucas capítulo 8, verso 2, está registrado: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas, capítulo 8, verso 2. Observe que nesse versículo fala curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então nós podemos extrair através deste versículo que Maria Madalena, ela foi de fato curada por Cristo, porque o próprio texto diz que ela foi curada das possessões malignas, e que possessões malignas muitas vezes também pode causar enfermidades, não sempre e nem em todos os casos. Mas o texto de Lucas capítulo 8, verso 2 diz que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e diz que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Ora, então nós podemos entender que Maria Madalena também foi curada por Cristo de enfermidades e também liberta de espíritos malignos. Então nós vemos em Maria Madalena um exemplo de cura e salvação. Ela é um exemplo de uma pessoa que foi curada e foi salva, e se tornou claramente uma seguidora de destaque de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre esteve em momentos importantes
né? Principalmente a ressurreição de nosso Senhor, e mais tarde também ela claramente esteve ali na igreja de Jerusalém. Agora, como Maria Madalena, existem tantos outros, ainda hoje, que tiveram a mesma experiência de cura e de salvação. Quantas pessoas, quem sabe até você aí que está assistindo esse vídeo, é uma dessas pessoas que foi curada por Jesus e foi salva também. Claro que nós não podemos dizer que todo salvo será curado e que toda pessoa curada será salva. Mas fato é que existiram e existem pessoas que experimentaram cura divina e também foram salvas por Jesus. Agora, tem pessoas que são salvas e enfrentam enfermidades, como a Bíblia deixa claro que isso pode perfeitamente acontecer também. Então, com relação a esse tópico, eu quero deixar o exemplo, então, de Maria Madalena. Já o tópico 3 da lição fala sobre Jesus cura os enfermos. E, novamente, eu cito o versículo que já citei, que é o versículo de Marcos. Eu falei a referência dele, Marcos capítulo 6, verso 56, mas que agora eu quero ler para você. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Todos os que lhe tocavam saravam, não importava, claro, as enfermidades. Então, Jesus cura os enfermos. Mateus, no seu evangelho, ele apresenta a libertação dos endemoniados e também as curas realizadas por Jesus como cumprimento das Escrituras. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, quando Mateus ele fala sobre as curas que Jesus realizava e também as pessoas que eram libertas de demônios, e ele fala isso e cita isso e remete à profecia de Isaías. Mateus 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então, para Mateus, naquele ministério de cura, de libertação que Jesus realizou, estava se cumprindo esse texto de Isaías 53, versículo 4. O cumprimento estava acontecendo ali através das curas e das libertações operadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e isso claramente mostrava Jesus como o Messias, o enviado de Deus, porque através das curas que ele realizava, das libertações que ele operava, estava se cumprindo então as profecias relacionadas ao Messias, e através desses sinais Jesus mostrava de fato que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Então, nós observamos também, em Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, Jesus demonstrando o seu poder de perdoar pecados, curando um paralítico. Estamos pensando no tema Jesus cura os enfermos. E as curas que ele realizava apontavam para algo maior. Claro, o seu poder messiânico e o seu poder salvador. Então Jesus, ao curar aquele paralítico, registrado em Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, também os outros evangelistas citam, não é? Jesus demonstrou o seu poder de perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, né? Ou disse aos mestres da lei, aos escribas, aquelas pessoas que estavam ali, os fariseus, murmurando, ele disse: para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente ele se levantou, tomou a cama e foi para sua casa, confirmando que Jesus tem o poder de perdoar pecados. Esse é o grande ensino. Aquele que curou os enfermos, cura a alma do maior problema do homem, que é o pecado. Também nós aprendemos, na palavra de Deus, que Jesus, ele confirmava a pregação dos apóstolos com sinais. E, sem dúvida, nesses sinais envolviam muitas curas milagrosas, miraculosas. Marcos, capítulo 16, verso 20, diz que, tendo ele saído, confirmava o Senhor a palavra com sinais que se seguiram. Então, a pregação dos apóstolos, a mensagem do evangelho que eles pregavam, o Senhor confirmava com sinais e curas claramente. Nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 3, a cura do coxo que era colocado na porta formosa do templo. Quando Pedro olha para aquele homem e diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então Pedro e João ali foram usados pelo Senhor, e o nome de Jesus Cristo, a fé no nome de Jesus, operou aquele milagre, e aquele coxo levantou-se e começou a andar, a saltar e a glorificar a Deus. Então, sinais que aconteceram, confirmando a pregação apostólica. Então, o livro de Atos mostra para nós muitos sinais realizados pelos apóstolos, em nome de Jesus Cristo, confirmando a mensagem do Evangelho. Aconteceu isso com os apóstolos em Jerusalém, aconteceu com Filipe também, que era um dos 7, ele também foi usado poderosamente por Deus na cidade de Samaria. Também encontramos Paulo nas suas viagens missionárias também, Deus operando através dele, como aconteceu em Listra, aquele paralítico que se levantou. Também em Éfeso, durante o tempo que ele passou ali, as pessoas eram curadas, muitas pessoas eram curadas de forma milagrosa. Isso tudo era Jesus confirmando a pregação dos apóstolos com sinais. E hoje não é diferente, o Senhor ainda continua curando. Quantos e quantos testemunhos nós temos, até na nosso próprio contexto familiar, e quantos testemunhos ouvimos de pessoas que oraram e foram curadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda continua curando. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que ele é o mesmo. Ele nunca muda, ele jamais mudará. Mas nós devemos sempre entender algo. E eu ouvi essa citação, e nunca me esqueci, que alguém disse que Jesus cura todas as enfermidades, mas não cura todos os enfermos. E ele não é obrigado a curar os crentes, porque eles são crentes, ele não tem obrigação nenhuma de curar, porque existem muitas coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, e às vezes, na permissão de Deus, ele permite a enfermidade na vida de seus filhos para ensinar muitas coisas e para que o nome dele seja glorificado. Então a gente não entende. O que nós devemos entender é: poder ele tem, se ele quiser, ele faz, se ele quiser confirmar a sua palavra de pregação com curas, ele o faz, se ele não quiser, ele é soberano, se ele quiser responder às orações de cura, ele as faz positivamente, ou ele simplesmente não responde com cura, mas o fato é que ele está presente na nossa vida, em todos os momentos, seja no tempo da saúde, seja no tempo da enfermidade, ele está conosco. Mas todo o poder ele tem. Então Jesus, no seu ministério, ele mostrou claramente que pode curar. Mas todas as curas, sem dúvida, apontam para a sua missão salvadora. Porque a maior bênção, mesmo que a cura seja uma grande bênção, não é a maior bênção. A maior bênção é a salvação da alma. Porque a cura é só física, a salvação da alma
ela é completa. Completa. Por isso que mesmo o crente, quando ele está enfermo no corpo, ele não está no espírito. E mesmo enfermo no corpo, ele tem esperança, tem alegria e tem fé em Deus. É isso aí. Que Deus continue guardando a todos nós e respondendo às nossas orações, segundo a sua vontade e para a glória do seu nome. Continue orando, você que está enfermo, continue orando. Nunca é errado continuar orando, mas entendendo que o poder e o querer está nas mãos dele. Deus abençoe você.